todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha só, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Olha só, uma pessoa que é nascida de Deus, como assim, pastor? Uma pessoa que se entregou para quem? Para Deus. Uma pessoa que resolveu colocar a sua vida nas mãos de quem? De Deus. Ela pode viver pecando? Ela pode viver, você mais claro, na prática do pecado? Sim ou não? Não. Uma pessoa que se entregou para Jesus, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que pegou a sua vida e se entregou para Deus, então ela tem que fugir da prática de quem? Do pecado. Ela tem que fugir daquilo que desagrada a Deus. É como a Bíblia está dizendo: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Não vive na prática de pecado. Pastor, como assim nasceu de Deus? Uma pessoa que se entregou para Deus. Uma pessoa que se batizou nas águas. Uma pessoa que falou para ela mesmo um dia: calma aí, eu não quero mais viver no mundo. Eu não quero mais viver desagradando a quem? A Deus. Então, a partir de hoje, Pai, eu resolvo servir a Ti. Eu resolvo servir ao Senhor. Então, a partir daquele momento, ela está nascendo de quem? E a partir daquele momento, ela se torna uma nova vida, uma nova pessoa, uma nova criatura. Então, se ela se torna uma nova criatura, ela não pode mais viver na mesma prática. Ela não pode viver na mesma vida que ela vivia antigamente. Ela tem que procurar, a partir daquele momento, fazer algo diferente. A partir daquele momento, ela tem que procurar fazer aquilo que é certo. Amém, igreja? Porque uma pessoa que é nascida de Deus, uma pessoa que resolveu entregar a sua vida para Deus, ela não pode mais viver na vontade deste mundo. Ela não pode mais viver praticando aquilo que desagrada a Deus. Ela tem que fazer algo diferente. Amém, igreja? Aí diz mais, continuando, ó: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Olha só, pois o que permanece nele é a divina semente. A palavra de Deus que permanece na vida dela. Não é mais o pecado, não é mais aquilo que ela fazia antigamente, mas sim aquilo que Deus tem para a vida dela. O que permanece não é mais o pecado, mas sim a justiça de Deus, mas sim a palavra de Deus. O que permanece na vida de uma pessoa que é nascida de Deus é isto. Então é por isso que eu e você devemos fugir. Amém, igreja? Devemos se apartar daquilo que desagrada a Deus. É por isso que a Bíblia já diz: fugir da aparência do quê? Do mal. Eu e você não podemos mais viver na prática deste mundo. Eu e você não podemos mais viver na prática do pecado. Eu e você não podemos mais viver na prática da nossa carne, mas sim na prática da palavra de Deus, na prática da vontade do Senhor. Amém, igreja? É isso que a gente tem que fazer. Quem está entendendo, pastor? Aí diz mais, continuando, ó. Olha o que diz. Ainda no 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de quem? De Deus.
Olha o que a Bíblia está dizendo. Ora, este não pode mais viver pecando, porque é nascido de Deus. Quando a Bíblia diz que este não pode viver mais pecando porque é nascido de Deus, está dizendo que a gente não podemos mais viver na vida que a gente vivia no passado. Se a gente bebia, então a gente não pode beber mais. Se a gente fumava, então a gente não pode fumar mais. Se a gente se prostituía, então a gente não pode se prostituir mais. Se a gente mentir, então a gente não pode mentir mais. O que tem que permanecer na gente é a verdade. Amém, igreja? É a vontade de quem? De Deus. Quem está entendendo, pastor? Aí diz mais, continuando, ó. Olha o que diz. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de quem? De Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Então olha só o que a Bíblia diz. Que todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Então isso significa dizer que para mim demonstrar, provar que sou filho de quem? Que a minha vida procede de Deus. Então eu tenho que praticar a vontade de Deus. Eu tenho que procurar fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus.